Hoje é noite de ceia. E eu consegui hoje, vou conseguir continuar o estudo de Efésios. Amém? Glória a Deus, vou continuar. Vou conseguir continuar o estudo de Efésios. Deixa eu ver aqui o mouse aqui. Então, queridos, eu ministrei capítulo 1, capítulo 2 de Efésios. Eu vou ministrar o capítulo 3. Então, interessante é que você fique estudando em casa o Efésios, 6 capítulos. Tome como alimento um mês, né? E dia 11 nós vamos começar a nossa campanha, né? Eu já comecei a ler o livro. Irmãos, que livro poderoso. Que livro poderoso. Comecei a ler, né, sobre Abraão, li sobre Esther, li sobre Gideão. Poderoso demais o livro. Se quiser, você pode ler também. Amém? E vai ser uma campanha maravilhosa, uma campanha poderosa. E Efésios, capítulo 3, né? É uma continuação do capítulo 1 e 2, obviamente, né? Mas tem livros que não são continuação. Tem capítulos que são esporádicos, como o Salmo não é continuação do outro, né? Mas Efésios é que Paulo está falando aos Efésios. Amém? Então, Paulo começa a terceira carta falando de quê, né? Falando no versículo 3, como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes, um pouco, eu vos escrevi, né? Então, Paulo fala que esse mistério foi revelado, e ele fala assim, como antes eu escrevi. Então, o que ele escreveu antes? No versículo 3 fala, né? O que ele escreveu antes é o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1, eu quero relembrar os irmãos, só para relembrar, Paulo, ele começa falando que Deus em Cristo já nos abençoou, amém? Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele já nos abençoou. Não é que ele vai se abençoar, não é que você vai ser abençoado. Não é que você está abençoado, você já foi abençoado. Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém? E aí ele fala mais, né? Esse que já fomos no passado abençoados. Ele diz, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, ele fala que nele, em Jesus, nós temos a redenção. Amém? Ele fez derramar sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Amém? No versículo 9 ele fala, ele revelou o mistério da sua vontade. No versículo 11, nele fomos escolhidos e predestinados. E no versículo 13, nele fomos selados, né? Com o Espírito Santo da promessa. E em Efésios, Paulo diz que somos, né? E o que recebemos em Cristo Jesus. Ele fala no capítulo 1. O que nós somos e o que nós recebemos, né? No capítulo 2, ele explica como isso se deu. Como é que ele explica? No capítulo 2, versículo 1, diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então ele fala, como isso se deu? Como você é? Porque Cristo, ele nos vivificou, mesmo que nós estávamos, né, em pecados, em delitos, ele nos vivificou. E agora Paulo fala que nós somos salvos, no capítulo 2, pela graça. E hoje eu quero falar sobre o mistério de Cristo. Amém? Mistério de Cristo. Então o tema hoje é o mistério, não é ministério, mistério, né, da graça. Amém? Então eu quero ler com você Efésios capítulo 3, que diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então Paulo fala assim, quando você lê essa carta, você vai compreender, isso é muito importante você entender. Você vai compreender, né? Você vai entender, perceber a minha compreensão. Porque quando você ministra uma palavra, você tem que trazer uma palavra que as pessoas venham compreender, e que as pessoas saibam que você tem, né, ciência daquilo. Você sabe do que você está falando.
Você tem compreensão daquilo que está falando. É por isso que eu dou CME, por isso que eu dou CTL, é por isso que eu me preparo da palavra, para não jogar palavras ao vento. E Paulo fala assim, vocês sabem agora da compreensão? As pessoas quando vêm a Paulo falam assim, esse tem revelação. Esse tem sim algo de Deus para falar para mim. Versículo 5, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, olha só, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, olha a graça aí mais uma vez, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos, o menor. Você se acha menor de todos os santos aqui na igreja? Você já é pequeno? Paulo sentia também assim, né? Isso é bom, você não se sentir muito elevado, o mínimo de todos os santos, né? Me foi dada esta graça, a graça mais uma vez, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis, né, de Cristo. Ministrar algo incompreensível. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Só até aqui, depois eu continuo falando um pouco mais. Então, a primeira coisa que eu quero falar essa noite, que é a dispensação da graça, né? O que é a dispensação da graça? Versículo 1, Paulo fala assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça, que para convosco me foi dada. É bom eu ler, a gente pregar todos esses 6 capítulos, que não vão terminar com o escudo da fé, a espada do Espírito, né? As armaduras de Deus. Aí vai ser uma batalha espiritual, vamos travar aqui na última palavra. É você entender todas essas coisas. Você ter todo. Quando você lê Efésios aqui para frente, você vai saber parte por parte. Isso é algo maravilhoso para você. Então, se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, né, que para convosco me foi dada. Na Escritura, tem 8 alianças de Deus com o homem. Vou falar essas 8. A primeira aliança é a aliança, né, edênica, né, que é quando Deus constituiu todas as coisas e fez o jardim do Éden e colocou o homem no Éden, na era da inocência. Essa era, né, da inocência é edênica, não é adâmica, edênica. E depois tem a aliança, que é a segunda adâmica, que é a aliança com Adão. Que aí depois dele caído, Deus oferece a promessa, uma aliança de restabelecer a inocência quebrada através de um Redentor, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, que ele fala que viria um que iria pisar a cabeça da serpente e ela feriu o calcanhar. Aí tem a terceira aliança, que é a aliança com Noé. Então, ele estabeleceu o princípio do governo humano e Deus fez a aliança de assegurar a humanidade e não terminar com a humanidade. A terceira aliança. Aí tem a quarta aliança, que é a aliança com Abraão, que Deus fala que daria uma geração e Deus daria a Palestina, né? Que é a Canaã. A Palestina deu a Abraão, né? Que é a terra prometida. E depois tem a quinta aliança, que é a aliança de Moisés, né? Que condena os homens, né? Porque ele condena, mas ele fala: todos pecaram e destituição da graça de Deus, mas eu vou sustentar, mesmo sendo pecador. É a aliança que eu faço contigo, Moisés. E eu vou colocar esse povo sim na terra prometida. É a aliança que eu tenho contigo. E vou dar uma nova roupagem para esse povo, mesmo virando as costas para mim. E depois tem a sexta aliança, que é a aliança palestínica, que assegura a restauração e a conservação e o final de Israel. Ainda como povo de Deus, Deus não abre mão dessa aliança com Israel. Tem a sétima aliança, que é a aliança davídica, que
em Davi, Deus cumpriu todas as promessas em Cristo Jesus, que Davi veio para restaurar e restituir e restabelecer um trono que jamais terá fim, que é o trono do Messias. Então, todos que olham para Jesus, falam: Jesus, filho de Davi. Então, ele veio para ter essa aliança com Davi e para cumprir o propósito de Cristo Jesus em Davi. E tem a oitava e última aliança, que é a nova aliança, que assegura a transformação espiritual de Israel, e todos que creem em Cristo tornam-se aceitáveis, que é a aliança da salvação, salvação eterna, que começou com a segunda aliança adâmica, que Deus restauraria o homem caído do pecado através daquele que pisaria na cabeça de Satanás. Então, as Escrituras dividem o tempo pela qual podemos compreender o período global, que começa com a criação de Adão e termina com o aparecimento de novos céus e nova terra, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, e em 7 períodos desiguais. Eu falei uma aliança, só que agora, fora da aliança, Paulo diz aqui sobre dispensação. Então, nós temos 7 dispensações. E o que são dispensações? São períodos desde a eternidade passada, não, presente, que é desde a fundação do mundo, que Deus estabeleceu esses períodos para nele traçar um plano até chegar ao apogeu, que é a Nova Jerusalém. Então, quais são essas dispensações, né? O que é uma dispensação, né? Dispensação, já falei, são momentos. Esses momentos não é coisa de 1 ano, 2 anos, leva séculos às vezes, 1000 anos, 100 anos, gerações para se concluir. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, quando o homem ainda era inocente. Então, o período que Deus fez, estabeleceu essa dispensação, e aí depois veio a dispensação da consciência, não é? Aí a consciência é onde os homens se conscientizam das coisas e querem fazer seus instrumentos, suas armas. Depois vem do governo humano, depois vem a dispensação da patrística, né, que é a patriarcal, que se levantam Abraão, Isaac, Jacó, que são os patriarcas, né? E Davi pode até entrar como patriarca também. Depois vem de Moisés a dispensação da lei. Aí entra a lei e durou até o Novo Testamento. E aí entra, né, a sexta dispensação. A sétima dispensação, são 8 dispensações. Entra a sétima dispensação, que é a dispensação da graça. E é a dispensação que nós estamos vivendo agora. Até Jesus, desde Moisés até Jesus, mais de 2000 anos, houve a dispensação da lei. Tudo era lei. E aí veio Jesus e inaugurou através da igreja a dispensação da graça. E qual é a última dispensação? É a dispensação milenal. Aqui na terra ainda, nós vamos viver 1000 anos, como eu já falei, reinando com Cristo. Amém? Então, são períodos usados por Deus para a mudança no método divino para tratar a humanidade, ou parte dela, que se refere às 2 grandes verdades: pecado e responsabilidade humana, né? Então, estamos vivendo, na sexta mesmo, né, dispensação, cujo término vai dar no arrebatamento da igreja, né? Quando tocar a última trombeta, nós vamos ser incluídos na sétima dispensação, que é a milenal. Então, Paulo afirma que estamos na dispensação da graça de Deus, né? E essa graça, por quê? Se eu tornar bem simples, por que a graça? Porque dentro das dispensações, somente Israel teria direito à salvação. Somente Israel teria direito a Deus, na realidade. Mas aí entra a graça e inclui todos da humanidade, que se chamam gentios. Então, os gentios agora são também incluídos como filhos de Deus.
Eles são enxertados, nós somos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Então, tem a oliveira, que é Israel, e Cristo é um judeu, mas nós fomos enxertados. E nós, a Bíblia fala que nós somos o quê? Nós somos não herdeiros, co-herdeiros. Nós somos filhos adotados. E o próprio Paulo diz que é uma dádiva viver debaixo dessa revelação, né? Olha que Paulo diz no versículo 4: por isso, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo, né? Esse mistério, versículo 5, não foi dada a conhecer as pessoas de outras gerações, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O que você está vivendo, irmãos? O que você está vivendo não foi revelado nem a Davi, nem a Moisés, nenhum dos patrística, que são os patriarcas. Não foi revelado a nenhum daqueles grandes homens, como os grandes guerreiros, como Gideão. Não foi revelado a eles. Então passaram 2000 anos e infelizmente ainda a graça é um grande mistério para muitos, né? Então, sabe, mas para nós a graça deixa de ser um mistério e passa a ser um estilo de vida. E como é bom viver nesse estilo de vida, né? Então, se você vê, coloca o versículo 4 para mim de novo, né? O 4, por favor. Por isso, quando leres, podeis perceber a minha compreensão do mistério. É muito mistério de Cristo. Por quê? Porque Abraão não teve, Noé não teve, Adão não teve, ninguém teve essa revelação que é um mistério. Paulo fala mistério. E aí, versículo 5, que Paulo diz, versículo 5, o qual noutros séculos, não está falando de meses, de anos, não está falando de décadas, está falando de séculos. Em outros séculos, que chega até milênios, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eu aqui estou sendo um apóstolo da sua vida, entenda para o lado bom da coisa, um apóstolo. Eu estou sendo um profeta, porque o pastor Luiz tem revelação, eu tenho revelação, eu tive revelação isso aí 20 anos atrás, coisa que homens que andaram com Deus, homens que viram Deus, não tiveram essa revelação. Para eles era um mistério. Um dia Moisés falou assim: Senhor, mostra sua face, e para mim basta. Deus falou assim: não pode me ver, não pode. E agora, né, o que é um mistério? No Strong, na Bíblia que eu falei para vocês baixarem, mistério, geralmente mistérios são segredos religiosos, olha, confiados somente ao instruído e não a meros mortais. Mistério não é a meros mortais. O cara pode ser PhD, doutor, intelectual, cientista, não tem revelação, cada um de nós pode ter. Cada um de nós pode ter. Eles não têm, porque para eles é mistério. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela é tão simples, mas a graça, até mesmo para a igreja hoje, é um mistério. As pessoas não entendem isso. Eu vejo tanta gente atacando a igreja, pessoas da igreja atacando a igreja, pessoas da igreja atacando o estilo de viver da igreja, às vezes atacando o estilo de viver da igreja. Eu vi uma cantora famosa falando assim que não precisa ter jogo de luz, essas coisas e tal, e tal, e tal. Ela tem uma opinião? Tem, é dela. Mas ela é uma pessoa de influência? É. Então por que não usa a sua influência para ganhar vidas? E não para falar de métodos. E não para falar de coisa que não vai agregar nada. Não vai crescer nada. Vai simplesmente mostrar que ela é uma pessoa que se aproveita de alguma área da igreja, em outra ela critica. Aline Barros, aí eu fiquei sabendo que foi no Altas Horas lá e tal, depois todo mundo dançando, ela ficou parada na terra. Aí ele vai falar mal dela, a gente vai falar porque estava lá e tal. Não precisa falar nada. A parte dela, igual a Deus que ela não dançou com os demais, né? Então o mistério é algo que não é meros mortais. A graça, fala para o seu irmão, a graça não é para meros mortais.
para filho. E é revelação, amém? Segundo, eu mandei aí? Amém. Olha o que Paulo diz, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça. Paulo sentia menor do que todos. Irmãos, se Paulo sentiu menor do que todos, imagina eu e você, o que devemos sentir? Olha só que humildade de Paulo. A mim, menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. Olha só, a mim, menor do que todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. Fala para o seu irmão, é uma graça, tremenda graça, a oportunidade de pregar o Evangelho. Amém? A mim, mínimo dos irmãos, de todos os santos, me foi dado esta grande graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Incompreensíveis. Coisa que não se compreende. Por quê? É mistério. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Mais uma vez o mistério. A comunhão do quê? Vamos ver que está aqui. A comunhão do... Irmãos, outra coisa aqui que é peculiar nosso. Em outro lugar, em outras igrejas, infelizmente, a comunhão ainda é algo que não tem. Agora, para nós, temos comunhão, é um mistério. É um mistério para as pessoas. Você ir pagar um dinheiro para levar alguém que não quer ir no lugar e servi-la por um final de semana. Ninguém entende isso. Igreja não entende isso. Isso é um grande mistério. E mais mistério ainda quando é jovem. E mais mistério ainda quando era jovem, que poderia usar aquele dinheiro para comprar alguma coisa, para ir no cinema, para ir no shopping, vai lá e vai pegar esse dinheiro que ele quer gastar, não, investir no reino. E vai em um lugar para ficar um final de semana. É um grande mistério para muitos aí. Você, além de vir no culto domingo, ainda você vem no CME, vai no CTL, vai na célula e vai trabalhar na segunda feliz. Isso para pessoas são mistério. É um mistério. Para Paulo, ele se achava favorecido em ministrar e anunciar o quê? As riquezas insondáveis de Cristo. Ele se achava o quê? Favorecido. O que ele diz? É uma grande graça anunciar o Evangelho. Ele fala que era menor dos irmãos. Nós estamos envolvidos na campanha. Estamos envolvidos na campanha. Chamados para fora. E para nós é uma bênção, uma dádiva fazer parte disso. Que para muitos é um mistério. Alguém tirou uma foto dos livros do pastor Wilson, né? Desse livro que nós estamos comprando. E tirou uma foto assim. E colocou assim, sabe? Não sei quantos mil livros. Mais de 10 mil livros. Irmãos, lê hoje. Só em ler um negócio de 10 páginas é um sacrilégio para muitos. E nós compramos 10 a 20 mil livros. Só de uma igreja. Isso é um mistério. Todo mundo, e o Rafa está até faltando livro aí, é um mistério. Todo mundo compra livro, todo mundo lê. A Carta está falando, já comecei a ler, já estou envolvida com isso e tal, e tal, e tal. É um mistério. Lê o livro que nós estamos aí, né? E hoje você, né, que se sente menor dessa igreja, você, eu quero falar para você, você pode ser o menor, mas não se sinta incapaz não. Porque Paulo se sentiu menor. Se Paulo se sentiu menor, você pode sentir. E às vezes a pessoa fala assim, eu estou aqui na igreja aqui, sabe? Eu nem sei, mas eu sou tão pequeno aqui, sabe? Eu sou tão menor, sabe? Eu não tenho nada de bom. Claro que você tem você. Você é tudo de bom. Você faz parte dessa família. Então você é tudo de bom. Você é abençoado, você é abençoada. Não se sinta incapaz, não. Por quê? Porque quem dá condições, ferramentas, quem dá é a graça de Deus que vai te capacitar, vai te munir, vai te abençoar. Para que tudo isso, né? Que o Senhor está contando comigo, com você, para anunciar o quê? As incompreensíveis riquezas de Cristo. Há uma riqueza que é incompreensível. Qual que é essa riqueza? É de Cristo. Então a graça é isso, é ter revelação das coisas incompreensíveis. Não compreende. A pessoa não compreende. Então a nós foi dado pregar o Evangelho da graça. Mas Paulo sabe que muitos não teriam condições. Muitos ficam com medo.
Só em falar. Sabe, irmão, eu quero falar uma coisa para você. A graça te alcançou. E você vai para essa campanha e você vai ver como Deus vai te usar. Vai te usar poderosamente. E você vai ganhar muitas vidas. Sabe? E você menos perceber. De repente você vai ficar tão feliz com essas vidas. Sabe? Uau! Como Deus me usou poderosamente. Terceiro, o mistério da comunhão. E demonstrar todo qual seja a comunhão do mistério. Versículo 9. Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então, sabe, irmãos, dar dízimo para muitos é um mistério. Você não dá dinheiro para a igreja? A pessoa fala assim, ele vem falar comigo assim, fala assim, eu não entendo isso. Como você pegar o dinheiro e vai dar para a igreja? Para o pastor, né? Para o pastor. Eu não entendo isso. Eu falo, claro que você não entende. Falo, mas por que eu não entendo? Dízimo é coisa de crente. Não adianta. É coisa de crente. Aí eu que não entendo. Eu falo, alguém vai pegar lá e vai comprar um cigarro. Quanto ao máximo, nem sei a carteira. Vai gastar 100, 200 reais de bebida. Vai gastar com isso, com aquilo outro. É tudo o devorador levando. Para quê? Para acabar com a sua saúde. Então a pessoa não entende que nós damos o dízimo. Nós não damos, nós devolvemos o dízimo. Irmão, eu tenho recebido tanto que o dízimo é mínimo dos mínimos, eu falo para eles. Né? A gente querer orar juntos, ir para o monte, vigília, porque está orando, para muitos é um mistério. Que negócio é esse? Vocês ficam orando, aquela coisa toda. Que negócio é esse? Vocês ficam gritando. Tudo louco, fica gritando. Um dia a pessoa falou assim, que loucura é essa? A pessoa falou para mim assim, todo mundo falou. Que loucura é essa? Fica gritando, parece louco. Eu falei, louco? Louco é você com essa camisa aí do Fluminense. Da Ponte Preta, vai, igual meu sogro. Viva a Ponte Preta. Com essa camisa. Sai. Muitos vão para Tóquio assistir uma final. Pega avião. Eu também quero ir também. Pega avião. Paga hotel. Fica lá para ver treino. Para ver o quê? 22 homens com a perna de fora, correndo atrás de um negócio de couro, sem nada por dentro. E depois fica gritando, e eu não vou dar glória a Deus. Eu não vou dar aleluia. O jogador que não me deu nada, eu grito um gol. Mas pro meu Deus que dá tudo, eu grito glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome dele. Mas isso é loucura para eles. Mas não é loucura ir para o estádio. Não é loucura para eles gastar dezenas, centenas de dinheiro em uma fantasia para ficar 4 dias numa avenida. Mas para nós é loucura ser crente. É mistério ser crente. É mistério ser crente, sabe por quê? Porque a igreja é a única instituição que funciona. Eu vi o culto hoje, irmãos, de Goiânia. Quem viu o culto hoje de Goiânia, assim, a foto, assim, eu vi. Misericórdia. De manhã, entupido. Tinha umas 8.000 pessoas lá hoje. Entupido, de manhã. Isso é loucura. Tem gente que sai de São Paulo para assistir um culto. Aleluia, vai acontecer conosco. Para assistir um culto. Tem gente que sai, sabe, de lugar para ir lá. Final de ano, vem de todas as nações para estar ali. Isso para muito é loucura. Você vai gastar dinheiro, a passagem está cara. Você sair da Itália, você sair daqui, temos lá na Índia, a igreja. Um dia o pastor falou assim, vai vir todo mundo, nós vamos pagar passagem. Se não vier, a gente vai pagar passagem para todo mundo. Na época deu, para quem não pôde pagar, deu 170 mil. Pagou de passagem só o pessoal vir. Para estar junto, comunhão. Isso é loucura. Uma pessoa ficou doente, pastor nosso, Covid. Eu já falei isso aqui. Covid, ele estava no Nordeste, da igreja pequena, igual essa aqui. A filha ficou desesperada e falou assim, meu pai vai morrer. O pastor Luiz falou assim, depende de mim, não morre. Na hora o pastor Luiz pagou 220 mil e fretou um avião, UTI. Porque tinha condição de, acho que ir para São Paulo ou Minas,
ou Campinas, para ser tratado. Pegou o avião, pagou 200 e poucos mil, pegou o cara na hora lá, o pastor colocou no avião, UTI, e trouxe. Chegou aqui, o pastor morreu. O pastor disse assim, mas nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer. Porque é um pastor nosso. Isso aí é poderoso demais. É muita coisa. É mistério demais uma coisa dessa. Não é questão que a igreja era grande, porque dava um dízimo, porque é um membro da igreja, é um pastor nosso. Então, querido, nossa igreja cresce muito, porque se um pastor ficar doente, o outro vai lá e assume o lugar dele. E ajuda até ele. O filho do pastor Roberto Giovanelli, ele estava indo para a Itália, Roma, que está lá até hoje. Mas antes tinha um pastor que teve um problema lá na Irlanda. Ele foi lá, ficou 4 meses na Irlanda, pastoreando no lugar do pastor, até o pastor se curar para voltar. O pastor se curou, ele entregou a igreja lá e foi para a Itália. Está em Roma. O quarto ponto que eu quero falar é o acesso dos filhos ao Pai. Que Paulo vem falando sobre mistério. Ele fala sobre mistério. Só nessa passagem tem umas 7 vezes que ele fala mistério de Cristo. Mistério. Aquilo que as pessoas não entendem, não compreendem, mas é mistério. Aí ele vai revelando mistério. Mas no versículo 10 ele fala assim: para que agora, pela igreja, faz assim, ó, pela igreja, amém? A multiforme sabedoria de Deus se é conhecida onde? Ó, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se é conhecido. Não é para um patrão, não é para um intelectual, não é para um cientista, não. A multiforme sabedoria encoberta desde os séculos passados, desde a eternidade passada. Irmãos, quem mais poderia saber das coisas eram os anjos. Está com o Senhor ali, tete a tete. Está com o Senhor desde antes da fundação do mundo. Eles estão lá, santo, santo, santo. Eles têm acesso ao trono de Deus. Mas Paulo fala que agora as insondáveis, multiformes sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja. A quem? Os principados e potestades nos céus. Então, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Eles não conheciam a multiforme sabedoria, eles passaram a conhecer depois que a igreja foi formada, depois que a igreja foi levantada. Principado e potestade, eles falaram: é isso que é essa igreja? Porque eles não sabiam o que era ser filhos, porque eles não são filhos. É isso, é por isso que o Senhor fez tudo isso, é por isso que Lúcifer teve aquela rebeldia, é por isso que o inferno foi inaugurado, foi para isso que todos os anjos que estão conosco aqui, um terço deles caíram, foi para isso, nós não sabíamos, para isso, para quê? Para Deus ter filhos, para Deus ter família, para o Senhor ter igreja. Eu estava falando esses dias de aula aqui, ensinando sobre essas coisas, a eternidade passada, sobre o poder de Deus que quer fazer nós filhos dele. Então tem coisas que estavam ocultas desde a eternidade passada, a principal potestade, mas multiforme a sabedoria de Deus, né? Irmãos, nem demônio sabia disso, nem anjos, nem principados. Não estou falando só de anjos, estou falando de principados, estou falando de potestade, estou falando da alta hierarquia, coisa que nem Gabriel e Miguel sabiam. Agora nós revelamos a eles. O que é tudo isso? Sabe, irmãos? Então, veja o poder que a igreja tem. Sabe? Agora, Paulo diz também que não é só ousadia. Olha o que ele fala no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo diz, irmãos, que essa multiforma, esse poder em Deus, é para os anjos saberem que nós somos filhos de Deus. Eles não são filhos de Deus. E nós somos filhos. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: a qual deles disseste jamais: tu és meu filho, eu hoje direi. Não é Hebreus 1, mas está em Hebreus 1, mas não o versículo 1. Então os anjos não são filhos. Ninguém era filho.
nem a mais alta patente de anjo pode ser chamado filho de Deus. São criaturas de Deus. Agora nós somos filhos. Por quê? Porque nós fomos gerados de Deus. Saímos de Deus. E Deus fez o quê? Que Jesus saísse de uma mulher como unigênito. E depois que ele morreu, se tornou de unigênito primogênito. Antes era o único. Agora ele se torna o primeiro. Por quê? Porque agora nós somos também, através de Jesus, filhos de Deus. E ser filho, sabe, excede todo o entendimento e mistério. Então Paulo afirma que conheceu o amor, que excede todo o entendimento. Esse exceder é um grande mistério. Versículo 19. E conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Igual Agostinho. Aleluia! Muito mais abundante. Ele é poderoso. Sabe, irmãos, em Deus tudo é extremo. Em Deus tudo é mega. Em Deus tudo é grande. Sabe, igreja em Deus é uma igreja grande. Não só em quantia, mas também igreja com poucas pessoas, para Deus é uma grande igreja. Porque tudo para Ele é mega. Então, sabe, aquele que é poderoso, né? Quem é aquele? Deus, Cristo. Para fazer o quê? Muito mais, abundantemente mais, poderosamente mais. Tem coisa que você pede, mas tem coisa que é tão grande que você nem pede, você só pensa. Mas Paulo fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, poderosamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Se você pediu, vai receber. Se só pensou e nem quis cogitar em pedir, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou pedir não, porque é muita coisa. Eu não vou pedir não, porque eu não estou com essa bola toda diante de Deus, sabe? É um pensamento errado. Eu não vou pedir porque, sabe, é muito. Aí é arrogância da minha parte. Não. Não é arrogância. Se é bom para você, é bom para Deus. Se você quer, Deus quer por você. Mas mesmo que você fica aí limitado em pedir, se você pensou, Deus vai te dar. Que pedimos ou e pensamos. Então, queridos, olha só. Além daquilo que pedimos, pensamos. Segundo o quê? O poder que em nós opera. Há um poder em mim e há um poder em você que está operando agora. Amém? É um poder. Você orar e alguém ser curado, é um poder ou não é? Você orar e expulsar um demônio, é poder ou não é? Você fazer coisa que de repente ninguém consegue fazer, é poder ou não é? Porque tem coisa que você faz que ninguém consegue fazer. Isso é poder. Isso é poder. Entendeu? E se você começar a entender isso, começar a viver isso, começar a desejar isso, começar a colocar em seu coração isso, isso vai se materializar. Um ano atrás, nesse exato dia 3 de setembro, eu estava em outra nação. Um ano. Vamos voltar um ano atrás. Estava lá. Você estava aqui no culto. Lá já era meia-noite e pouco. 2 da manhã. E eu assisti o culto de lá. Só que eu queria ir para lá. Só que eu pensei em ir. Eu falei com a minha esposa um dia. Eu falei assim, eu estava pensando em ir para lá. A pessoa vai, me liga e me dá a passagem. Esse é o poder. Amém? Que Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você precisa. E Ele sabe que Ele tem condição de te dar. E Ele que é um pai, Ele quer te dar. Então não pense que você, como eu estava falando sobre paternidade, não pense que você não merece, ou isso aí é merecimento, né? Fez por merecer, não fez por merecer, isso aí é lei. Agora você está na graça, simplesmente você faz assim, eu quero. Eu estava com meu neto hoje em casa. 2, 3 horas a gente está arrebentado com o menino, que tudo que a gente faz. É para estar no chão, quer pisar na minha cabeça, pisa na minha cabeça. Ai, que lindo, ele está pisando na minha cabeça. E eu me sinto satisfeito com isso, porque eu sou pai. Agora imagina Deus, sou vô, né? Pai de pai. Imagina Deus
Então, sabe, irmãos, temos também esse poder que opera em nós, para exceder, né? Estar muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Temos também conhecer o poder de Deus, sabe, fazer abundar isso na nossa vida. Sabe, irmãos, essa plenitude que hoje nós opera é poderoso demais. Eu quero orar agora, para que aquilo que você só pensou, possa realizar na sua vida. De repente eu falei aqui, né? Pede o seu salário. Você fala assim, não estou nem trabalhando ainda. Essa é a graça. Essa é a graça. Então vai ter que ter um trabalho. Depois Deus vai dar a condição de você ter um aumento. Tem condição de dar condições. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Então, o que para muitos é um mistério, para nós hoje é graça. Amém? O que é mistério para o povo aí? A comunhão é um mistério? É. E nós temos células, né? Nos reunimos nas casas. Isso é graça. Mistério para o mundo. Para nós é graça. Você acha que as pessoas hoje vão receber alguém na casa toda semana? É. Antigamente minha mãe reunia o pessoal em casa. Para quê? Para vender produto. Aí lá fazia lá umas brincadeiras, dava os negócios, o pessoal ia. Quando ela não tinha nada para dar, o pessoal não ia mais. Entendeu? Não ia. Ela fazia lá, ela fazia limpeza de pé nos negócios. Aí o pessoal ia. Aí fazia a limpeza de pé de um, de outro. Poucos compravam. Fazia uns sorteios. Mas daí depois foi acabando o dinheiro, não vendia muito. Depois não teve sorteio. Quem mais foi? Ninguém. Agora uma célula. Há anos nós fazemos isso. Há anos a pessoa recebe outras pessoas na casa dela. E há anos alguém sai da sua casa para ir para a casa de outros. Para estarem ali. Isso é o quê? Isso é graça. Isso é mistério. Isso é mistério. Pai, eu oro agora a Deus em nome de Jesus. Uma vez que em Cristo somos salvos, redimidos, nele e por ele somos, Pai amado, feitos justiça de Deus. Cristo um dia nos resgatou da maldição da lei e se tornou, Senhor, pecado no nosso lugar para que nele nós fôssemos salvos pela graça. Pai, o apóstolo Paulo diz que a graça, Senhor, é um mistério. A comunhão é um mistério. Pai, nós estamos na dispensação da graça. E houve a dispensação, Pai, da inocência, que é a dispensação adâmica. Houve a dispensação, Deus amado, patrística dos patriarcas. Houve a dispensação, Deus amado, de Israel, Pai, como a Palestina. Houve a dispensação da lei. Depois nós vivemos na dispensação, Deus amado, Senhor, do deserto. E hoje nós estamos na dispensação da graça. E depois nós estaremos na dispensação do milênio. Pai, obrigado, Deus, que esse momento, essa dispensação, esse tempo, Pai amado, presente é um tempo precioso. A graça, Pai amado, é preciosa demais. A graça, Deus amado, é algo, Pai amado, que somente filhos podem ter, que tem revelação. Porque muitos ainda, Senhor, mesmo estando, Senhor amado, na graça, vivem como se estivessem na lei. E essa graça é a multiforme, Senhor, graça da igreja, que é através de nós, potestade e principados agora, ele sabe qual é o poder dos céus, o poder que operou em Cristo Jesus, através do Pai, que enviou Jesus para morrer por mim, enviou Jesus para morrer pela igreja, e agora, Senhor, através do poder da igreja, principal e potestade, tem revelação através de nós, das sondáveis, imensuráveis de poder de Deus, que operou desde a eternidade passada. E hoje sabe, Pai amado, que Deus tem uma família, que é a sua igreja, a sua noiva. Estamos aqui agora como noiva dos Cordeiros, noiva do Senhor, igreja amada, igreja abençoada. Aleluia.